Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está no ar e olha só quem eu tenho a alegria de tomar um café hoje, um brinde à vida. O meu conterrâneo, Dr. Júnior Saraiva, seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Obrigado. Que alegria ter você aqui. Satisfação, Ian. É o seguinte, Júnior Saraiva, advogado, escritor e agora aposentado. Mas parece estar trabalhando mais e nós vamos falar dessas 3 fases da sua vida. Como advogado, como é que tudo começou? Veio lá de Senador Pompeu, um advogado brilhante. Como foi essa trajetória, Júnior? Bem, Ian, eu comecei antes de advogado, eu comecei como militante político, né? Eu fiz a faculdade de História e fazia concomitantemente Direito, mas o meu envolvimento era totalmente político. Era a época que nós lutávamos contra a ditadura. Então, eu ingressei na faculdade tanto para ser professor de História como para ser advogado de trabalhadores. Então, eu fui advogado de trabalhadores. Antes de me formar como advogado, eu militava aqui no movimento cearense contra a carestia. Então, esse movimento, a gente tinha um abaixo-assinado, a gente percorria os bairros aqui da periferia. Esse abaixo-assinado era apenas para a gente chegar junto aos bairros e organizar os conselhos de bairro. Olha que interessante. E aí a gente pegou a periferia quase toda de Fortaleza. Nós nos rivalizávamos com o movimento da Maria Luísa, que não era prefeita na época, ela era apenas uma professora. Como eu fazia História, ela era professora de Sociologia, a gente sempre estava se encontrando, eu com a Rosa. Só que eu pertencia ao movimento trotskista. Né? Era uma outra linha. Era uma outra linha. Eles já estavam amadurecendo, estavam saindo da guerrilha, e nós já propunhamos, naquela época, a gente propunha um partido da classe trabalhadora. A gente não tinha esse nome, mas a gente propunha um partido que não fosse nem PCdoB, nem PCBR e nem PCB. Mas vocês chegaram a concretizar isso? Não, a gente pensava em concretizar que esse movimento, é aí onde eu quero chegar, esse movimento desembocou do Partido dos Trabalhadores. Ah, entendi. Você está entendendo? Então, essa minha carga de consciência, de leitura, porque para pertencer a uma célula trotskista, a gente tinha que fazer um curso de economia política, social e econômica. Né? E aí eu era esse militante. E dada a sensibilidade, como eu fui criado em Senador Pompeu por Dona Cristina, naturalmente eu me envolvi com a política. Né? Dona Cristina, que sua mãe. Minha mãe, É exatamente isso que eu ia questionar, Júnior. Como despertou essa vocação? Sua mãe era professora, né? Tem essa hereditariedade? Como é que foi que você se descobriu um militante, um advogado tão atuante? Olha, eu peguei com a mamãe a história de Jesus Cristo de São Francisco, né? Então, essa minha sensibilidade foi desenvolvendo. Quando ingressei na faculdade, eu já sabia que a minha história, a minha ligação era a favor dos menos favorecidos, certo? Então, eu fiz a advocacia, treinei, que foi praticamente como um curso de pós-graduação no escritório do doutor Tarcísio Leitão, entendeu? Aqui já. Aqui, o Tarcísio Leitão, um militante do Partido Comunista tradicional, e ele sabia que eu era trotskista e ele era do PCB, né? Mas ele me tratava eticamente como um aprendiz. Então aquilo foi muito bom para mim. Mas você chegou a se candidatar, Não. convivendo tanto com política, Não. com esse...
Aí é que tá, viu, Ian? Nós fazíamos política naquele tempo sem interesses, né? sem Era necessariamente de poder, a gente ser o candidato. Nós, do movimento trotskista, a gente nem valorizava a guerrilha, que a gente achava que era uma roubada, a ditadura estava toda armada, você está entendendo? E a gente valorizava a conscientização da classe trabalhadora. E a gente valorizava assim, em vez de eu ser o vereador do Bom Sucesso, por que não Dona Zefinha que morava lá? Que conhece a realidade, que está no dia a dia, então, né? As outras pessoas dos outros partidos, não vou aqui citar o nome, diziam Melhor assim, mas Saraiva, pô, tu poderia ser candidato a vereador aí, tal, mas o nosso ideal era outro. O nosso ideal era a classe trabalhadora se conscientizar. Aqui no Viver Mais eu costumo falar das dores e as delícias da maturidade. Certo. Mudou muito dessa época do estudante, do visionário, para o aposentado hoje, não é isso? Mas a gente vai falar no próximo bloco, tá? Vamos seguir aqui tomando nosso café, senão esfria. O Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, você já sabe, hoje tomando um café aqui com o nosso conterrâneo, o advogado Júnior Saraiva. Aliás, vão dizer que eu estou virando nepotista, né? Só trago o povo de Senador Pompeu aqui. Quem manda a nossa terra ter tanto talento, né? Ótimo, Júnior. obrigado. E você queria concluir só a questão que a gente estava falando da política, mas eu quero falar da questão da maturidade de seu lado escritor, mas pode concluir. Ok. Daí eu me formei em advogado, história, eu ensinava para poder comprar livros de direito, que era o cara, e fui ser advogado de trabalhadores, de sindicato dos trabalhadores. Né? Então, de uma certa forma, eu me orgulho muito porque eu nunca fui advogado de patrão. E os meus colegas diziam assim, mas Saraiva, eu como advogado de patrão, eu ganho muito mais. Eles não sabiam que eu tinha um sonho. Entendeu? E esse é o maior salário, está do lado de quem? Dos menos favorecidos e ver esse resultado, fazendo né? o que você gosta. Né? Então, o que acontece? Eu fui advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Quixeramobim, de Mombaça, de Pedra Branca, de Solonópolis, desse entorno ali Lá de do Senador Sertão Pompeu. Central, né? E em Senador Pompeu, eu fui o advogado fundador do Centro de Defesa dos Direitos Humanos com o Padre Albino. Né? Então, a minha militância gerava em torno dessa região. Mas foi a maturidade, você não era tão maduro como era hoje, já despertou jovem para isso. E o que a maturidade te trouxe, Júnior? Esses cabelos brancos. Você fala em termos políticos? Não, pessoais. Sim, certo, certo. Né? Vamos deixar a política para lá. Vamos falar de... se bem que com a maturidade meus sonhos continuam, né? Os sonhos políticos. Agora, com a maturidade veio o seguinte, vieram meus filhos, né? E a Raíza, que é artista visual, o Bruno, que é músico, e o João, que é músico, né? Mas você já é avô? Já. Já também? Já. E tem a Inaê e a Catarina, que são minhas netas. Né? Então são 3 filhos, você é casado com a Maninha, não é isso? Que é lá de Senador Pompeu não, também? Não, é da Mineirolândia. Mas veja bem, eu vivo num mundo de artes. Né? Agora, de onde vem esse mundo de artes? Né? Vem da mamãe. Nossa. Por quê? A mamãe Cristina Pessoa, né? Pois é, a mamãe, a dona Cristina Pessoa, ela era professora, mas ela tocava bandolim. Ela era professora, mas ela tocava sanfona. Ela era professora. Emocional, né?
Ela teve uma influência muito forte, né? Muito forte. E você vê o E ela era talento hoje da sua mãe nos pintora, seus e ela era filhos. pintora, né? E a Raíza veio, né? Você vê, então, a continuidade da sua mãe nos seus filhos. Exato, Isso exato, realmente causa uma emoção, né? Então, para dar um tempo aí na sua emoção, já que você falou, o Bruno é um artista, é cantor, né? É, músico, Músico compositor, e compositor. Né? Então, vamos ouvir um pouquinho do Bruno até a gente controlar aqui essa emoção. Curvas que se cruzam, alta conjunção astral, um demorado beijo, um raro evento espacial. Então, esse é o Bruno, então a família de artista, É, né? A Raíssa é desenhista. É, artista visual. Né? E escritora, né? E escritora. Ela tem livro. Eu estava de saída e eu disse, Raíssa, vamos ter que levar um livro seu para Ian. Aí fomos procurar e ela disse, papai, não tem mais. Ah, esgotou. Esgotou. Mas eu quero depois conhecer a leitura. Mas tem bom, é o Bruno, a Raíssa e o João. É. O João também toca, artista. Toca diversos instrumentos e estão na escola de música, né? Então, mas, Ian, tem uma historinha bem interessante que eu vou lhe contar. Me faça chorar, por favor. Não, tá certo. Eu estava em Senador Pompeu, tomando cerveja com 2 amigos meus. E eles, um filho engenheiro e o outro filho médico. Então, nós estávamos conversando e eles falando, naturalmente, né, dos filhos e tal, com muito orgulho. E, claro, isso é muito natural. E eu calado ouvindo, né? Então, eles lá, pelas tantas, um deles falou, e aí, o teu é advogado? Aí eu disse, não, é músico, são músicos. Aí foi uma decepção para eles, né? Nossa. Ele, mas rapaz, músico? Não, Júnior, tu tem que botar esse menino no trilho, Advogado, para ganhar dinheiro. Advogado e tal. Como o senador Pompeu, a gente sabe da história de praticamente todo mundo, né? Eu sei que um deles, o filho, é um tanto quanto depressivo, né? E eles insistiram. Aí eu disse, rapaz, cara, eu vou ser sincero aqui. Os meus meninos são músicos, certo? Agora, eles, para acrescentar, eles bebem, eles namoram, eles fumam, eles fazem música e me beijam de manhã e são felizes. Aí eles se olharam assim um do outro, aí o outro disse, e daí a conta? Não quis ouvir o resto da história. Eu vou criar filho para ter status, para ser infeliz? Não vou. Eu converso com eles, eles fazem, a vida é livre, é para isso. Né? Sem dúvida nenhuma. Mas você escolher. Esse é o maior ensinamento. Agora, conversar sobre as dificuldades, eu converso. Mas impedir o sonho, jamais. Não faço isso. E você é escritor, né? Quantos livros já, hein, Júnior? Eu já tenho Temporal e Outros Contos, né? Tive o conto Temporal premiado na revista Teoria Marginal, revista nacional, naturalmente de esquerda, né? E tenho Senador Pompeu em Crônicas. Que eu já li. Tem o dos peregrinos, né? Loucos, Devotos e Peregrinos, né? E tem um de crônicas, que é O Olhar dos Humilhados, que a Raizinha foi quem organizou essas crônicas, que saíram nos jornais O Povo e Diário. E tem uma biografia sobre o maior jogador de todos os tempos do futebol cearense, que é Mozart, né? Então, veja bem, são assuntos diversificados, né? Esse Temporal, eu conto aquelas histórias que a gente escuta e de repente a gente diz assim, mas eu nunca mais escutei esse tipo de história. Né? São histórias que a gente teme que desapareçam. Né? E Senador Pompeu em Crônicas, eu fiz uma homenagem aos personagens, através de pequenos perfis biográficos, aqueles personagens que marcaram, né? Pois é, vai dos políticos aos loucos, né? Aos personagens folclóricos. E tem também esses Loucos, Peregrinos e Devotos, que foi uma caminhada que eu fiz de Xadá a Canindé.
Então eu ouvi muitas histórias de milagres. Né? Eu ia falar da questão da espiritualidade. Você é um homem de fé, né? Sou. Então, quando a gente chega lá em Canidé, aí a gente vê aqueles pernas, cabeça, braço, mas não tem história. Né? Então, eu contei aquelas histórias, fiz uma seleção dessas crônicas, porque tem muitas histórias. Eu fiz a das mais fantásticas. Muito interessante. O que é a fé para você, Júnior? Qual é o peso da espiritualidade na vida de um advogado militante, de um pai emotivo, de um pai orgulhoso, de um marido também presente? Eu acho que a fé, assim, o Suassuna define aí, eu acho que eu vi até no Instagram, ele define assim, que, em outras palavras, né, é que nós estamos aqui no universo, diante de uma imensidão. Se a gente não acreditar em Deus, isso é sem sentido, entendeu? É sem sentido. Respeito todas as correntes, os materialistas, respeito, mas no meu caso se deu diferente. Então, a minha esperança, a minha emoção é voltada para isso. Meu Deus. E mais fã ainda, mais devoto, melhor dizendo, de São Francisco, Exato. né? São Francisco. Tem, no seu livro tem essa relação que você cresceu ouvindo sua mãe falando no Francisco, depois você descobriu que era um santo. E lá vem mais emoção. Que, na realidade, não é Francisco o nome dele, é João, né? É João, né? E eu devo ter umas 15 biografias de São Francisco. Nossa, então, muito interessante. E eu acho que hoje ele deixou um legado de humildade que hoje falta muito, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, nós vamos continuar esse papo aqui com o nosso conterrâneo, Saraiva Júnior. A gente vai falar do projeto da Praça Cristina Pessoa. Não quero ver mais você chorando, não. Bom. E também o que você está fazendo na aposentadoria. Vamos tomar mais um cafezinho aqui, deixa eu lhe servir, porque o Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, seguindo aqui, brindando a vida, esse reencontro, né? Te chamo mais de Saraiva, eu te chamo de Júnior mesmo, tá? A gente está aqui, você para mim não é o advogado, é o amigo. Você foi morar, voltou para suas raízes, senador Pompeu, tá postando sempre aqueles encontros nas calçadas, andando de bicicleta. Conte um pouquinho aí dessa vida de aposentado. Eu me aposentei e fui para minha cidade, né, onde eu nasci. Estou morando na casa que eu nasci, né? E qual o nome daquela rua? Era Rua da Manuel, hoje é Professora Maria Hermine, né? Isso. E tem a praça em frente, que é a Praça Cristina Pessoa, que é o nome da mamãe. E você está reconstruindo, pois né? Essa praça, a mamãe partiu em 80 e o Zé Rolim, que era o então prefeito, nos procurou e perguntou se, através da sua tia, a Aniceta, que era vereadora, que ela estava com um projeto, se a gente aceitava a construção da praça. Claro que a gente aceitou. E o Zé Rolim era muito caprichoso nessas coisas, fez uma praça belíssima, tinha né? umas palmeiras, tinha. Meu irmão Wilton cuidava muito dessa praça. Fez o jardim, entendeu? Ficou uma coisa muito bonita, teve os bancos. E de lá para cá, para ser sincero, nenhum prefeito fez nenhuma reforma. E a praça foi se degradando e virou uma praça abandonada, né? Virou um terreno de Beirute. Uma bomba caiu ali, estava tudo quebrado, né? Então, eu falei com diversos prefeitos
falei com o prefeito de um lado, o prefeito do outro, das diversas correntes políticas, né? Não vou citar nome nem os partidos, mas todos me prometiam, né? E não faziam. E eu, com essa história Da aposentadoria. mais tempo. e principalmente em acreditar nas pessoas e nos projetos coletivos, eu comecei arrancando os pés de ninho lá. E as pessoas foram me vendo lá na praça, os moradores do entorno. E eu me perguntando o que era que eu iria fazer. E eu fui falando, né? E chegou o ponto que as pessoas temiam que esse projeto fosse à frente. Eles diziam assim, olha, Júnior, tu vai ter que correr a sacolinha no comércio para te ajudar. E eu ficava cabreiro, né? E dizia, não, eu espero, eu acredito que as pessoas percebam que essa praça é um patrimônio público e que é o jardim da nossa casa. E foi o que aconteceu. As pessoas compraram a ideia e os moradores do entorno foram doando, fazendo doações de banco, né? E são 20 bancos e já lotou, tem muita gente que pede, inclusive gente ligada às correntes políticas, e eu preferi que fossem aquelas pessoas mais moradores mesmo, né? E a homenagem aos escritores, Bom, né? aí veio a ideia, né? Muita gente doava o banco, mas dizia assim, eu quero homenagear meu pai, eu quero homenagear meu avô. Mas eu já tinha definido, já tinha amadurecido, que aquela praça seria uma praça literária, seria uma praça para escritores. Por quê? Porque eu acredito na literatura, eu acredito na leitura, que é a única forma de conscientização e que pode daí vir uma transformação. Então eu resolvi homenagear os escritores, os poetas, os repentistas e os artistas de Senador Pompeu, todos de Senador Pompeu. Então a aposentadoria lhe deu tempo para isso. O que mais? Porque tem muita gente que morre de medo de se aposentar, acha que vai ficar dentro de uma rede, mas você se reinventou. Além desse projeto da praça, você está fazendo outras coisas que você fez na infância, né? Pois é, mas eu tenho também um projeto que eu estou fazendo hortas, né? Hortas sem agrotóxico, né? Ai, que delícia. E tenho do cheiro verde a tomate, o pimentão, tenho frutas também, mamão. Nisso eu estou me lembrando agora, faltou lhe trazer mamão, que eu trouxe bastante. E aí, o que acontece? Mas pode mandar. Esse projeto também me toma muito tempo. E é uma coisa muito saudável, porque vou aguar, tiro uma formiguinha dali, bota um estrumo ali. É aquela história, né, Júnior? Acho que foi a Raquel Queiroz que disse, que você também é fã da Raquel de Queiroz. A gente sai do mato, mas o mato não sai da gente. Não sai né? da gente, E a gente volta mesmo para as raízes. Então tá boa a vida de aposentado. Tá ótima. E no tempo que me resta, eu leio e aqui e acolá escrevo, né? Vem livro novo por aí? Vem um livro voltado para a infância, né? Por conta das netas. Exato, né? E vem também um livro que eu estou escrevendo sobre personagens invisíveis. Aquelas pessoas que ninguém sabe que elas existem. Aquela pessoa que teve durante, vamos supor, 40, 50, 60, 80 anos, teve seu momento de glória, mas que na cidade ninguém sabe mais quem é. O resgate, né, dessas histórias. Que legal. Então, esses projetos me tomam muito tempo. Né? E eu ainda tiro um tempinho para andar de bicicleta. Estou vendo aqui suas bicicletas, né? E ainda procuro fazer exercício. Não sou tão disciplinado como são meus filhos, mas procuro fazer meu exercício e minha dieta. Então você está se cuidando. A velhice é algo que te assusta? Você tem medo de envelhecer ou não? Está envelhecendo com tranquilidade? Olha, eu estou envelhecendo com tranquilidade. Que você tem receio? Tem.
Porque O que é que você teme? a gente teme assim, por exemplo, eu criei um laço muito próximo dos meus filhos e tem minhas netas, então a gente fica querendo acompanhar tudo isso, né? E aí aqui e acolá bate na cabeça da gente assim, até quando? Mas vive o momento e Estou esquece, né? vivendo o momento, né? Saio de bicicleta de Senador Pompeu para o Encantado. 12 certo? quilômetros, São 12 olha quilômetros de aí. ida, 12 quilômetros de volta, Vai muito chegar aos alto. 100, viu? Vai chegar aos 100. Deus te ouça. Júnior, infelizmente o nosso tempo está acabando. Você está nas redes sociais, você interage, né, bastante com a tecnologia. Como é que te acha, quem quiser acompanhar as suas andanças lá para o Senador Pompeu? Como é que faz? Qual é lá, onde é que você está? Como é que te acha? Saraivajúnior.júnior. Bom, nós também estamos nas redes sociais, você tem que se inscrever no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou o meu bate-papo aqui com o Júnior, vai lá no YouTube, compartilha com os amigos e reveja a entrevista de novo. Também pode me seguir no Instagram, você ainda não está me seguindo, mas eu já lhe sigo, viu? Ian Gomes, jornalista, e também no Facebook. Quando é seu aniversário, Júnior? 19 de novembro. Ai, tá pertinho, pois o Pedro Lima, que é o presidente do Grupo Três Corações, mandou um presente para você. Eu sei que você toma café no coador, né? Mas agora vai tomar também café aqui nessa máquina. Muitíssimo obrigado. Viu? Ótimo. Dá um tempo lá no coador. Tá certo. Foi uma alegria, Júnior, ter você aqui. Eu quero ir para a inauguração da praça, tá? Eu faço questão de que você vá, né? Te aviso com antecedência. E é nesse clima aqui de amizade que a gente conclui o Viver Mais de hoje. Um brinde à vida, mais saúde, Mais sempre. alegria. Mais alegria, mais tudo. O Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Tchau. Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.